Hola, mi nombre es John Arias, jugador del Club Tijuana, y hoy quiero invitarte a que hagas parte de esta gran familia, de este gran proyecto, adelantado por el profesor Juan de Dios Bustamante en la ciudad de Bogotá, donde mi experiencia personal, además de formarte como un profesional, como un deportista óptimo y de alto rendimiento, te forman como una gran persona, donde te enseñan valores, principios para ser una persona útil, activa e íntegra en cada una de las áreas de tu vida, donde tuve la fortuna de compartir un año con ellos y donde aprendí muchísimas cosas, me perfeccionaron muchos errores que traía. Reconheceram aí, gente, John Arias lá no comecinho da carreira dele? Será que aquele John Arias, né, de alguns anos atrás que gravou esse vídeo, será que ele poderia imaginar que chegaria tão longe? Será que ele poderia imaginar que um dia ele jogaria pela seleção da Colômbia, seria titular da seleção da Colômbia? E mais do que isso, seria ídolo de um clube gigantesco como o Fluminense? É um grande dia. John Arias vai renovar o seu contrato com o Fluminense. John Arias aceitou a proposta de renovação de contrato com o Fluminense. E como que isso impacta no dia a dia do clube e como que isso impacta nesses próximos meses do Fluminense? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos falar também sobre outras informações. Temos notícias sobre a questão da Liga Forte União. Vamos trazer mais detalhes sobre esse acordo também histórico fechado ontem. Enfim, temos muita informação para você a partir de agora aqui no canal Ligados no Flu. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. Estamos chegando para atualizar a torcida tricolor e reforçando o pedido, gente, é importante que você se inscreva aqui no canal para você ativar as notificações e ficar bem informado, ficar sempre atualizado com as últimas notícias do Fluminense. E se você já está inscrito, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com outros amigos. Vamos começar falando sobre esse contrato da Liga Forte União com a Rede Globo. Isso porque ontem a gente tinha trazido aqui a informação, que tinha sido inclusive divulgada pelo site GE, de que com esse contrato da Liga Forte União com a Globo, o pacote final, né, a receita final da Liga Forte União, somando Globo, Record, Prime Video e também YouTube, daria algo em torno de 1,5 bilhão de reais por temporada. Mas segundo números divulgados pela própria Liga Forte União, o valor é maior do que esse. O valor vai chegar na casa de 1,7 bilhão de reais. Ainda não se sabe o valor exato que o Fluminense vai ter para receber. Mas estima-se que o Fluminense vai conseguir equilibrar com os valores recebidos pelo Flamengo lá na Libra. E esse era o grande objetivo, desde que começou essa história de Liga Forte União, de Libra, e que, na verdade, né, lá no início também tinha como origem... como ideia original, a criação de uma liga unificada para todos os clubes, mas depois isso se transformou em 2 blocos, né? Porque são times que pensam diferente. O Flamengo quer receber mais do que todo mundo, né? Quer sempre estar acima nas receitas, e o Fluminense e outros clubes não concordavam com essa postura do Flamengo, então criaram 2 blocos, e no fim das contas, o que queriam era equilibrar as contas com o Flamengo, equilibrar as receitas com o Flamengo, que é quem recebe mais há muitos anos, né? E isso é, claro, um dos motivos que fizeram o Flamengo se transformar num dos clubes com maior arrecadação no futebol brasileiro. O pontapé inicial foi isso. É esse dinheiro, essa receita que o Flamengo recebe a mais do que os outros pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Então a ideia era equiparar esses valores, equiparar essas receitas. Então, estima-se que o Fluminense vai conseguir, com esse novo contrato, equiparar as receitas que o Flamengo recebe hoje lá na Libra, ou que vai receber, né, da Libra a partir desse ano, mas vai equiparar com o que o Flamengo recebia até então do Grupo Globo. Porém, gente, nem tudo são flores. Porque você hoje se você vai ter por um lado, né, o Fluminense equiparando as receitas com a do Flamengo, por outro, você ainda vai ter um clube recebendo muito mais do que os outros. Só que esse time agora vai ser o Corinthians. O próprio Corinthians divulgou ontem que assinou com esse acordo da Liga Forte União o maior contrato da história
de direitos de transmissão do futebol brasileiro. Segundo o Corinthians, eles vão receber 75% a mais do que recebiam no contrato anterior. Então, o Corinthians, que já era um dos clubes que recebia mais do que todo mundo, naquela lista ali, né, de clubes que mais recebem, estava o Flamengo em primeiro, o Corinthians em segundo. Ou seja, o Corinthians já recebia muito, vai receber muito mais do que ele recebia no contrato anterior. E isso vai acontecer porque a Liga Forte União, para chamar o Corinthians para o seu lado, teve que vender a alma ao diabo. A Liga Forte União estava em desvantagem nessa disputa por direitos de transmissão, por receita dos direitos de transmissão, porque Corinthians e Flamengo, que são os dois que mais pesam na balança em termos de número de torcedores, né, e pesam na balança para o mercado comercial, esses dois estavam do mesmo lado. Então, a Liga Forte União, ela precisou tirar o Corinthians do outro bloco, trazer para o seu bloco, para tentar equilibrar a balança. Só que para isso, como eu disse, teve que vender a alma ao diabo. Então o Corinthians passa a ser o clube com a maior receita de direitos de TV da história do futebol brasileiro. Não se sabe ainda quanto que o Corinthians vai receber. Ou seja, vai continuar havendo um desequilíbrio. Se você vai equilibrar com o Flamengo, mas vai estar em desvantagem, e muita desvantagem, eu acho, em relação ao Corinthians. Agora, sobre a transmissão dos jogos, muita gente se perguntando, mas eu vou ver o jogo do Fluminense aonde? Calma, gente. 9 jogos por rodada, são 10 jogos na rodada, 9 jogos vão passar no Premiere, vão continuar passando no Premiere normalmente. Apenas um jogo por rodada que vai ter exclusividade do Prime Video, somente um vai ser escolhido, né, rodada a rodada. E os outros 9 vão ter transmissão do Premiere. Na TV aberta, serão 2 jogos que serão transmitidos, um na Globo e outro na Record. Esses 2 jogos também vão passar no Premiere. Os horários e dias de transmissão na TV aberta. A Globo vai transmitir os seus jogos sempre às quartas-feiras, 9h30 da noite, e domingo, 4 da tarde. Já a Record vai transmitir também na quarta-feira, provavelmente por volta das 8 horas da noite, não está definido ainda se vai ser 7h30, se vai ser 8, se vai ser 8h30, mas vai ser mais ou menos dentro dessa faixa horária. E no domingo, a Record deve transmitir os seus jogos às 6h30 da noite. Na Cazé TV, vão passar todos os jogos que serão transmitidos também pela Record. Então, no final das contas, o torcedor, para assistir os jogos do Fluminense, ele vai precisar ter Premiere e o Prime, coisa que ele, até o ano passado, já tinha que ter, porque os jogos do Atlético Paranaense, como mandante, só passavam no Prime, na Cazé TV. Então não vai mudar muita coisa, né? Você vai continuar assistindo os jogos do Fluminense no Premiere, no Prime, e agora vai ter também a Record, que também vai transmitir um jogo por rodada. Gente, a CBF, ela é inacreditável, né? Cada dia eu me surpreendo com as decisões que a CBF toma. A última agora é que ela extinguiu o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ela tinha retomado a competição no ano passado, às pressas, de uma hora para outra, e agora acabaram com a competição de novo. E vão criar a Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20. É isso mesmo que você ouviu. O Campeonato Brasileiro Sub-20 terá uma Série B, ou seja, terá rebaixamento e também acesso. Não sei se na prática isso vai mudar alguma coisa em relação à formação de jogadores, mas é uma maneira de você colocar mais times disputando o Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Ou seja, você dá a oportunidade para que os clubes possam manter as suas categorias de base funcionando. Acho que é uma boa medida, mas não entendo essa questão do aspirantes. Por que que esse campeonato de aspirantes, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta? Isso gera até problema para os clubes, né? Que se programam, que contratam jogadores. Fluminense, por exemplo, disputou aspirantes no final do ano passado e tem, né, esse projeto de aspirantes como algo assim importante na formação dos seus jogadores. E agora o Fluminense, com vários jogadores com mais de 20 anos, já estouraram inclusive a idade, né, para jogar no Sub-20, o Fluminense não sabe o que vai fazer, vai ter que sair emprestando jogador aqui, jogador lá, porque são atletas que, muitos deles, que não tem espaço com o Mano Menezes no time de cima. Então o Fluminense vai precisar
colocar esses jogadores em outros clubes para que eles possam ter rodagem, para que eles possam ganhar minutos jogando também. E a grande notícia que o torcedor tanto esperava vai ser anunciada hoje, às 11h30 da manhã, quando o presidente Mário Bittencourt irá conceder uma entrevista coletiva que foi convocada meio que às pressas, que surpreendeu o torcedor e que deixou todo mundo muito apreensivo. O que será que Mano Menezes iria falar nessa coletiva num sábado? Não é comum, principalmente porque ele deu entrevista 15 dias atrás. Só que aí a repórter Aline Nastari, da TNT Esportes, revelou que John Arias aceitou a renovação de contrato com o Fluminense. É a melhor notícia que a gente poderia receber nesse início de ano, melhor do que qualquer contratação, porque Arias é não só hoje o melhor jogador do Fluminense, mas ele é também aquele jogador que dá ritmo ao time do Fluminense. A dependência hoje do Fluminense de John Arias, gente, ela é gigantesca. E uma saída nesse início de ano, início ruim, início conturbado, início em que o Fluminense não consegue jogar bem, seria algo assim catastrófico. Mas John Arias aceitou a proposta de renovação de contrato com o Fluminense. Segundo a apuração do Vitor Lessa, do canal do Lessa e também do Jornada 1902, deve ser um contrato até 2029 com um salário em torno de R$1,5 milhão por mês. Mas por que, gente, o Arias decidiu renovar o contrato agora, já que essa proposta estava na mesa desde o ano passado? Claro, o Arias tem esse sonho, continua tendo esse sonho de jogar na Europa. Só que a partir do momento que as propostas que chegam não agradam ao Fluminense e também não fazem Arias, se sentir seduzido por essas propostas, não tem por que ele não aceitar essa renovação com o Fluminense. Até porque ele está perdendo dinheiro, ele estava perdendo dinheiro. Se ele tivesse assinado o contrato de renovação lá em julho, quando o Fluminense ofereceu, olha quanto que ele já teria recebido a mais do que ele recebe hoje. E claro, a partir do momento que ele renova o contrato dele, não há garantia de que ele vai cumprir até 2029. Porque na próxima janela de transferências, no meio do ano, pode surgir uma nova proposta, né? E ele acabar aceitando. Isso pode acontecer, não existe essa, assinou a renovação, vai ficar. Não, mas com certeza o Fluminense nesse contrato deve estar se cercando de alguns cuidados para se proteger sobre futuras propostas, principalmente propostas que possam chegar do futebol brasileiro. Hoje, qualquer clube do futebol brasileiro gostaria de ter John Arias. O Palmeiras já tentou, o Cruzeiro já tentou, o Botafogo, tentando ali uma jogada com outros clubes da Europa para fazer uma ponte, já tentou. O Flamengo também, já houve especulação em relação ao Flamengo. Qualquer time do Brasil hoje, gente, gostaria de ter John Arias no seu elenco. Qualquer time. Por outro lado, John Arias, se ele for para a Europa, ele não tem garantia de que ele vai ser titular, seja no Feyenoord, seja no Olympiacos, seja no Galatasaray. Ele não tem garantia nenhuma de que será titular, de que será ídolo, de que irá fazer sucesso. Não tem garantia nenhuma. Por outro lado, no Fluminense, ele já é ídolo e pode se tornar um dos maiores ídolos da história do clube. Além, é claro, da questão financeira, que por mais que o presidente diga, olha, Arias não está preocupado com o dinheiro, quem não gostaria de ganhar R$1,5 milhão por mês? Não é mesmo? Então, dinheiro pode não ser a prioridade do Arias, mas não faz mal a ninguém receber R$1,5 milhão por mês. E essa decisão do Arias de renovar o contrato com o Fluminense, ela é muito importante para o momento de turbulência que o Fluminense vive. Essa permanência do Arias, ela dá mais tranquilidade para o grupo trabalhar, dá tranquilidade para o próprio Arias continuar jogando, tranquilidade para o Mano Menezes montar o time, porque você imagina a cabeça do treinador. Será que eu vou contar com o Arias no próximo jogo? Será que eu vou contar com o Arias na semana que vem? Isso causa ali um problema para a comissão técnica. Então, a partir do momento que o Arias decide ficar, decide renovar o seu contrato, isso gera tranquilidade para que o trabalho siga normalmente. Gera tranquilidade para o Arias, para o time, para a própria diretoria e também para o técnico Mano Menezes. Bom, hoje nós já sabemos que o presidente Mário vai falar sobre a renovação do John Arias. Mas o que mais nos espera nessa entrevista de 11h30? Vai falar sobre SAF? Temos novidades sobre SAF?
Vai falar sobre contratações? Mano Menezes reclamou publicamente na última quarta-feira, né? Ele deu um recado, assim, com muita categoria, com muita classe, de que o Fluminense precisa de jogadores que cheguem para jogar e que sejam titulares. Eu entendi isso como um recado para a diretoria. E nos bastidores, comenta-se que o presidente não teria ficado muito satisfeito com essa cobrança pública feita pelo Mano Menezes. Mário hoje deve responder alguma pergunta sobre essa questão de reforços. O Fluminense precisa de volante, precisa de um reserva para o Ganso e precisa também de mais um centroavante, uma vez que perdeu o John Kennedy e não contratou ninguém. Então o Fluminense precisa de reforços. E ainda tem o assunto polêmico da semana, que é a saída do Esquerdinha para o futebol da Inglaterra. Entrevista coletiva à parte, hoje o Mano Menezes comanda o último treino do Fluminense antes do jogo contra o Boa Vista, amanhã, 21h, no Maracanã. Mano deve fazer algumas mudanças na equipe. Uma delas deve ser a saída do Thiago Silva, que deve ser poupado para o clássico de quarta-feira contra o Vasco, lá no Mané Garrincha, em Brasília. Talvez a gente tenha uma zaga formada pelo Ignácio e pelo Thiago Santos. Os dois não foram bem na derrota para o Botafogo. O Thiago Santos cometeu um pênalti infantil, quando o jogo se caminhava talvez até mesmo para uma virada do Fluminense, e o Ignácio também cometeu uma falha gritante, perdeu o tempo da bola, tropeçou, quase que o Botafogo faz um gol na falha do Ignácio, mas essa deve ser a dupla titular amanhã diante do Boa Vista. Cauã Elias e Lima, que não jogaram no meio de semana o clássico contra o Botafogo, também devem continuar de fora do jogo deste final de semana. Pessoal, é isso. Obrigado pela presença, pela audiência. Grande dia, hein? Abraço, até a próxima.